O Evangelho de Lucas, capítulo 10. A missão dos 72. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar, aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: O reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: Até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. As cidades que não creram. Jesus continuou: Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: Quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. A volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: Até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. A alegria de Jesus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu:
O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. O Evangelho de Lucas, capítulo 11. Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião?
Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O poder de Jesus para expulsar demônios. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios, mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. A volta do espírito mau. Jesus continuou: Quando o espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. A verdadeira felicidade. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou! Mas Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. O pedido de um milagre. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: Como as pessoas de hoje são más! Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. A luz do corpo. Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de você são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Jesus, os fariseus e os mestres da lei.
Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhes servir de motivo para acusá-lo. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, a respeito da falsidade. Milhares de pessoas se ajuntaram de tal maneira que umas pisavam as outras. Então Jesus disse primeiro aos discípulos: Cuidado com o fermento dos fariseus, isto é, com a falsidade deles. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo o que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia. E tudo o que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. De quem devemos ter medo? Jesus continuou: Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Sim, repito, tenham medo de Deus. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. Jesus disse ainda: Eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu,
o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. O rico sem juízo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Confiança em Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Riquezas no céu. Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os empregados alertas. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? O Senhor respondeu: Quem é então o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar. E imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas, e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Divisão por causa de Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Os sinais dos tempos. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas! Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? A paz com o inimigo. E Jesus terminou dizendo: Por que é que vocês mesmo não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda.